Muito bom dia, meus irmãos, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé? Que dia maravilhoso Deus fez, é verdade ou não é? Você nem prestou atenção, eu nem prestei atenção, mas nessa madrugada aqui em Campo Grande aconteceu uma coisa fantástica, de madrugada. Deus renovou o seu alvará de vida. A Bíblia diz, Ele renova suas ternas misericórdias, amorosas misericórdias para conosco. Então quando a gente acorda, não é porque é um botãozinho, de acordar e de dormir, é porque Deus, na sua soberania e bondade, declarou vida para nós. Mais ou menos assim, Ele olhou você lá na cama e falou assim, ei, vamos acordar? Vamos levantar? Hora de ir para a igreja, tá bom? Aí você chegou aqui, não é verdade? Deus amorosamente vai nos preparando para o nosso dia. E se o nosso dia não for um dia mau, a Bíblia diz que há dias maus. Dias onde coisas inesperadas acontecem, uma fatalidade, uma tristeza, uma má notícia. Mas se nós estamos aqui, e para nós hoje, Deus não permitiu ou não agiu no sentido de nos dar um dia mau, para nos provar, para nos corrigir, nós temos mais motivos do que qualquer pessoa para adorarmos a Deus com um coração grato e apaixonado. Vocês sabem que existe oração morta, como existe pregação morta, como existe culto morto, adoração morta, tudo isso existe. Quando a gente não faz diante de Deus o que deve fazer com a paixão que isso requer de nós. Olhar para o Senhor e perceber as suas ternas misericórdias, e a gente não colocar o coração em gratidão ao Senhor, começa a ser culto morto, dia morto, tudo morto. Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E quando Ele olha para nós, todo dia e toda hora, Ele é ardente em seu amor leal. Vamos colocar o nosso coração diante de Deus, e não vamos fazer as coisas por fazer. Orar por orar, cantar por cantar, pregar por pregar, ouvir a palavra de modo desatencioso. Deus escolheu esse dia e essa hora para ter um encontro conosco. Nós já fizemos muito bem estar aqui para um encontro. Que o encontro seja apaixonado, porque o nosso Deus é um Deus apaixonado por nós, é ou não é? Quem concorda, levanta a mão. Então vamos orar. Pai bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Tantos anos já se passaram, papai, no nosso relacionamento, o Senhor e nós. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos abençoou, o Senhor nos deu uma identidade de filhos teus, filhos teus. Que coisa maravilhosa. Muito obrigado, Pai, por esse teu amor apaixonado por nós, esse teu amor leal. Que assim também, no poder do teu Espírito, com base na tua palavra, e respeitando os teus atos generosos e poderosos, que nós entremos na tua presença nesta manhã, com o coração cheio de alegria, e que essa alegria faça desaparecer a tristeza, a preocupação, a ansiedade, porque a tua palavra diz, o Senhor tem cuidado de nós, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem, é uma coisa permanente, Ele tem cuidado de vós, aleluia, louvado seja o teu nome. Não andeis ansiosos, inquietos, preocupados com coisa alguma, ao contrário, entrem na presença do Senhor com orações e súplicas no Espírito, com ações de graças. E a paz que é de Deus guardará os vossos corações, as vossas mentes, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aleluias! Que relação maravilhosa o Senhor tem conosco, que oportunidade incrível nós temos de adorá-lo, de bendizer-lhe o nome. Muito obrigado. Recebe, Senhor, o culto que te prestamos, muito limitado sim, mas nós pedimos a ação sobrenatural do teu Espírito. Que o culto dessa manhã seja diferente de todos os outros, que o nosso coração se converta completamente ao Senhor, que os hinos sejam próprios, nossos, não de alguém que os escreveu. Ah, Senhor,
derrama sobre nós avivamento, a vida de Deus em nós. Não nos deixa, Senhor, ficar ao invés de filhos teus, como os filisteus, lutando contra a tua obra, lutando contra os teus projetos, lutando contra o teu reino. Que todos nós sejamos aqui unos. O Senhor Jesus orou, e a oração dele sempre será respondida, porque ele ora segundo o Espírito, segundo a vontade do Pai. Ele orou para que eles sejam um. Dá-nos unidade na igreja, um só coração, uma só mente, uma só disposição, um só ânimo, um só sentimento. Senhor, somos diferentes, de trajetórias diferentes, mas batiza-nos com unidade, segundo a oração do Filho. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar e vamos adorar o Senhor. O hino que nós vamos cantar agora fala do abrigo perfeito que é o Senhor, não é? Ele é o nosso porto bem seguro. Cante pensando no que você está cantando. Se aquilo lhe fala ao coração, sorria. Se aquilo lhe aperta o coração, chore na presença de Deus. Mas não cante só por cantar. Vamos lá. Abrigo em todo vendaval, nele tenho posto na proteção. Vivo confiando em seu poder real, sem qualquer perturbação. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Os perigos que me cercam muitos são, fortes tentações assaltar-me vêm. Hostes infernais formadas sempre estão, combatendo todo o bem. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. O meu Deus não me abandonará, porém, onde o mau poder tenta me atacar, Ele me protege como lhe convém. Nunca irei nunca irei desanimar. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Eu guardado estou andando em seu amor, abrigado em seu divinal poder. Sempre prossigo vitorioso sem pavor, por não ter de que temer. Ele guardará. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Glória a Deus. A assistência médica, o plano que você paga, não te guardará. O seu dinheiro no banco, os seus dividendos, os seus investimentos não te guardarão, mas o Senhor te guardará. Deus me guardará, guardará, sim, Deus me guardará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Glória a Deus. É desse jeito. Bom dia, irmãos. É bom chegar de férias e ver o chefe animado assim, né? Dá um ânimo na gente também. Vocês estão bem? Passar um tempo longe de vocês é ruim demais. Mas estamos de volta com alegria para continuarmos louvando o Senhor a cada dia e a cada domingo juntos aqui, nesta casa, que é a nossa casa. Amém?
Deus nos guarda, é nosso abrigo. Vamos continuar cantando que nós temos consolação no seu nome, porque com Ele estamos seguros. Não importa o que aconteça, o dia a dia. Aliás, eu estava de férias, o negócio está conturbado. Na Bolívia o negócio está feio lá, né? Está difícil. Mas isso não importa para nós. Nós estamos sempre seguros porque Deus nos guarda, Ele nos dá consolação. Podemos deitar nos seus braços, sentar no seu colo, conversar com Ele e descansar tranquilamente, porque Ele nos dá a força a cada dia. Amém? Deixa eu ver. Gente, a cada dia eu fico mais cego um pouquinho, mas eu gosto de ficar sem óculos aqui na frente. Então, deixa eu ver aqui. Tia Batista que está aqui, né? Canta aí, então, o contralto. Cordeiro, solta a voz. Calice, você aqui, 8 horas da manhã. Que prazer, canta. Solta a voz aí. Tem um amigo meu ali, Amorim. Você não pode ficar sem gás. Tinha que estar aqui no sax, né? Junto com o Marlon, mas tudo bem. Vamos cantar, soltar a voz. Irmãos, todos, soltem a voz, cantem com alegria, porque Deus nos dá segurança, nos dá conforto, nos dá abrigo, Ele nos dá consolo, Ele nos faz viver bem na sua presença. Amém? Vamos cantar com alegria então. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente sou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Gozo, paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Lutas sem cessar hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Levanta sua mão. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Glória a Deus! Mas irmãos, esse glória a Deus não está batista não. O glória a Deus batista que eu conheço é o glória a Deus da Bíblia, é animado. Alguém fala assim, mas esse negócio de falar glória a Deus, irmão, arranca da Bíblia então. Deus seja louvado. Glória a Deus. Ele tem sustentado você, sua família. Não importa o que virá, Ele estará com você. Na hora da tribulação, Ele te sustentará. Todo o caminho por onde você passar, Ele, fiel, lá estará. Glórias a Deus. Aplauda o Senhor. Amém. Pode assentar-se. Fique ligado nas nossas comunicações. Olá, começa agora nosso informativo, por favor, fique atento. Domingo passado tivemos o culto de despedida do pastor Jean Bonfim em família.
Após 21 anos servindo a Deus aqui na Primeira Batista, Deus o direcionou para ser pastor titular da Primeira Igreja Batista de Fátima do Sul. Ele compartilhou isso sempre conosco, abertamente, entendendo que Deus estava dando sinais, não é? De que ia fazer isso. Quando Deus me chamou para o ministério no seminário, eu sabia bem que um dia eu seria um pastor de uma igreja, e eu fui ficando aqui. Chegou um momento que eu achei que eu não sairia daqui, mas aí desde 2015 Deus tem falado muito ao nosso coração, e tem esse misto de sentimento, muito tempo aqui, mas eu não posso deixar de cumprir aquilo que Deus tem colocado e tem falado comigo. Que a igreja e a família pastoral sejam muito bem sucedidas, e o teu nome seja glorificado, as vidas sejam edificadas e muitas vidas conheçam o Senhor Jesus pela ministração deles. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor. Todo mês de janeiro é a mesma coisa. Terminam as festas e a realidade escolar volta a ser uma das preocupações dos pais. O que fazer com as crianças? É melhor deixá-las em casa e livrar-se da choradeira, beicinhos e birra? Ou é melhor levá-los e ensiná-los a lidar com a sedução do consumismo na hora da compra do material escolar? Alguns especialistas acham melhor deixar as crianças em casa. Outros defendem que a compra do material é uma importante oportunidade de falar sobre dinheiro com os pequenos, incentivá-los a poupar para comprar outro item mais desejado. A Bíblia diz em Lucas 3:11: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Memorize esse versículo com o seu filho, reúna com ele o material do ano anterior e discutam sobre qual deles há necessidade de trocar e qual pode ser ainda reutilizado. Converse com ele antes de sair para as compras e faça os combinados, como não comprar nada que não esteja na relação. Use uma calculadora para que ele veja a conta subir. E se ele for alfabetizado, pode escrever essa lista e levar consigo para não esquecer nenhum item. Os materiais não utilizados do ano anterior podem ser enviados para lugares que atendam crianças carentes ou para o multiministério da igreja. Quando isso ocorrer, não faça sozinho. Ele precisa entregar os materiais e assim sentirá a sua participação. Um pai discipulador ensina os filhos a gerenciarem o dinheiro com sabedoria e compartilhar com os outros aquilo que têm. Planeje seu semestre, pois o período de matrículas do SEM é somente no mês de janeiro. Conheça nossos cursos hoje mesmo, pegue os panfletos informativos sobre as aulas em grupo ou individual no balcão no hall da igreja. Não perca tempo, faça logo a sua matrícula na Secretaria do SEM no 3º andar. Atendemos de terça a sexta-feira, das 13 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia. As aulas do Centro de Ensino Musical iniciam dia 5 de fevereiro. Nós, da Escola do Discípulo, agradecemos a Deus por fazermos parte de uma igreja que desde sua fundação tem prezado pelo ensino bíblico, formando teólogos, pastores, mestres, apoiando a organização de seminários, eventos, grupos de estudo, colocando-se sempre a serviço de todos os membros, uma igreja comprometida com a profundidade teológica. Em 2017 tivemos grandes conquistas. Muitos membros se tornaram alunos da Escola do Discípulo e estão mais capacitados para o ministério e para a vida cristã. Estamos muito felizes com todos que se envolveram. Mas os desafios para os próximos 100 anos da nossa igreja são muito grandes e nós precisamos do envolvimento de todos vocês. Temos a visão de formar a espinha dorsal teológica da próxima geração de nossa igreja, mantendo sempre o compromisso de ensinar a fé reformada e a doutrina dos apóstolos. Sonhamos em fazer parte de uma igreja que seja intelectualmente robusta e espiritualmente vibrante. Por isso, vem estudar conosco na Escola do Discípulo.
As inscrições para o primeiro semestre de 2018 já estão abertas e você pode estudar gratuitamente. Se você deseja se aprofundar nos conhecimentos bíblicos, nesse semestre ofereceremos os cursos Acompanhamento Inicial, Fundamentos da Fé, Como Ler a Bíblia, Panorama do Antigo Testamento, Panorama do Novo Testamento e o novo curso A Voz Necessária, um estudo e uma reflexão nos profetas do Antigo Testamento. E se você deseja se preparar melhor para a sua célula ou para o seu ministério, você pode fazer o curso Discipulado, Treinamento de Líderes de Célula e Supervisores de Célula Eficaz. E se você ama os estudos da Bíblia e gostaria de se envolver na Escola do Discípulo como voluntário, fale com a gente, venha fazer parte da nossa capacitação de professores. Se envolva na Escola do Discípulo em 2018, entre no nosso site, faça sua inscrição, vamos caminhar juntos. Você que está terminando as aulas do curso de batismo ou já terminou, não esqueça de marcar sua entrevista de batismo. Os batismos acontecem no próximo fim de semana, não fique de fora. Você que frequenta a nossa igreja e não é membro, mas deseja ser, dê uma passadinha no balcão e deixe apenas seu nome e telefone ou e-mail que entraremos em contato. Nossa reunião para receber novos membros acontecerá no próximo domingo. Sejam de nós! O pastor Gilson Breder, presidente da igreja, convoca a liderança para a reunião do Colégio Pastoral no próximo sábado, às 14 horas. Em seguida, às 15 horas, convoca toda a igreja para a Assembleia Regular do mês de janeiro. Nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim, acesse o nosso site ou siga-nos em nossas redes sociais. Tenha uma ótima semana, que Deus te abençoe. Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Hoje nós estamos aqui para compartilhar o que o Ministério Infantil está estudando. Nós estamos estudando o livro de Salmos, um livro que eu acho que se a gente fosse perguntar para as pessoas, ele seria o recordista de leitura entre todos os irmãos. Eu costumo dizer que o livro de Salmos, ele é o nosso livro de poesias. Ele é o salmista, principalmente Davi, ele é como se fosse o nosso Carlos Drummond de Andrade, ou Cora Coralina, ou o Suassuna, ou outro poeta que você queira. Mas ele vai muito mais além do que esses homens, porque esses homens são poetas e eles falam da vida, dos amores. Assim como tem aquela frase do Vinícius de Moraes, que é reconhecido também como um grande poeta. Ele fala que o amor é eterno enquanto dura. E são conceitos que são deste mundo e que nós não compartilhamos. Mas o salmista, ele fala da alma. E quando ele fala sobre isso, nós nos identificamos. É como se alguém falasse aquilo que a gente não consegue falar. E ele fala por nós. E quando nós lemos o Salmo, nós falamos assim, puxa, era isso que eu queria falar para Deus. É assim que eu estou, Deus. E hoje as crianças estarão estudando sobre 2 salmos, o 5 e o 18, que são salmos de oração. E a gente percebe o salmista, assim como nós, né? Entramos na oração, muitas vezes, arrasados, né? Por um problema, por ver alguma coisa insolúvel, por ver o problema assim, um gigante, e a gente tão pequenininho, sem saber o que fazer, e a gente começa naquele desespero, e no final a gente começa reafirmando a nossa fé em Cristo. E nesses salmos também acontece isso. Ele começa abatido, mas ele começa a lembrar durante a oração quem é Deus na vida dele. E essa é a receita para a gente mudar a oração. Quando a gente começa, e o Salmo também começa assim, eu estou abatido porque os meus inimigos e isso e aquilo, mas eu me refugio em Ti, a minha fé é somente em Ti, eu só busco o Senhor. E aí a nossa oração vai mudando, e o salmista começa também a fazer isso. E ele começa a lembrar dos livramentos que Deus já fez na vida dele. E no final ele fala, a minha esperança só está em Ti. Em Ti eu encontro aquilo que eu preciso, eu sei que terei
vitória. Os salmos, eles são muito importantes. Leia esses 5 e 18 esta semana e você vai ver que o salmista, ele escreveu aquilo que você pensa, aquilo que vai no seu coração. E da mesma maneira, como esses salmos foram escritos, faça a sua oração também. Coloque diante do Senhor o seu coração, o seu problema, mas depois comece a lembrar quem é Deus na sua vida e comece a lembrar todos os livramentos que Deus já fez. Comece diante dele a enumerar tudo aquilo que Deus já fez. Lembra aquele dia, Deus, o Senhor já fez isso na minha vida assim, o Senhor já fez isso na minha vida assim, eu sei que o Senhor já fez isso, aquele dia o Senhor também foi comigo. Pronto, a sua oração termina em vitória. E é assim que acontece com o Salmo 5 e 18. Né? Nós temos que buscar nos Salmos as nossas falas. Muitas vezes, e eu sei que vocês também já devem ter feito, aqueles que nasceram no Evangelho, conhecem a palavra, muitas vezes a gente vai na oração, né, e de repente a gente começa a recitar o próprio salmo ou o próprio texto bíblico durante a oração. E isso nos ajuda a conectar mais com Deus. Vamos ficar em pé. Hoje foi pouquinho, né? Hoje está sobrando tempo, olha. Mas é porque o Salmo ele é bem simples e as crianças então estarão estudando esses meses aqui até nós entrarmos na nossa próxima capacitação. Vamos falar do Salmo de hoje, o versículo de hoje? Vamos lá? Tu me dás a vitória e renovas a minha coragem. Salmos 3:3. Vamos buscar em Salmos, gente. Vamos ler. É maravilhoso, porque ele fala realmente coisa que vem no nosso coração. Eu já tive uma vez que eu estava passando por uma crise muito grande, orando desesperada, e eu buscava alguma palavra. Eu falei, eu vou ler até Deus me mostrar um versículo que é aquele. E foi, acho que o Salmo 137, eu não lembro agora. Mas ele falava que Deus tinha um amor leal e eu precisava daquilo. E eu ficava o dia inteiro, porque eu estava em desespero, e eu recitava para mim aquele versículo, não, meu Deus é um Deus leal. Muitos confiam em homens, na força dos homens, mas eu vou confiar no Senhor. E eu fiquei recitando aquilo para mim. Meu Deus tem um amor leal. Não é só amor leal, é um amor superlativo, é uma outra coisa além daquilo. Então os salmos, eles confortam o nosso coração. Vamos fazer isso uma prática na nossa vida, não é? Vamos orar? Pai, agradecemos, ó Deus, os salmos. Que livro maravilhoso. Eu sei que ainda hoje é um livro muito importante para os judeus, é para nós também. Ó Deus, esses homens, há quantos anos? 2.000, 3.000 anos, 3.000 anos ou mais que esses salmos foram escritos. E hoje eles são verdade na nossa vida. A gente vê que aqueles homens que buscavam o Senhor tinham as mesmas angústias que nós, buscavam o Senhor da mesma forma, e o Senhor falava com eles também, igual a nós o Senhor nos fala. Ó Deus, e nós te agradecemos, porque o Teu Espírito Santo nos mostra salmos, textos bíblicos que confortam o nosso coração, nos encorajam, nos desafiam, eles fortalecem a nossa fé, eles nos trazem palavra de conforto. Ó Deus, caem no nosso coração, são âncoras para a nossa fé, e nós podemos vencer aqueles tempos de luta, de crise que nós passamos. O Senhor conforta o nosso coração. Te adoramos, Senhor, pela Tua palavra, por homens maravilhosos que o Teu Espírito Santo inspirou e escreveram essas palavras, se tornaram cânticos que são cantados até hoje, são verdade até hoje, porque são verdades espirituais. Glorificamos o Teu nome pela Tua palavra mais uma vez e pedimos que o Teu Espírito Santo venha sobre os nossos facilitadores de uma forma muito forte, que eles possam falar dessas palavras, ó Deus, assim com aquele coração quebrantado, cheio de Ti, e que as nossas crianças amem cada dia mais a Tua palavra, amem cada dia mais o Senhor e desejem Te agradar. Que os nossos pais sejam pais facilitadores, pais discipuladores, ó Pai, e que eles possam discipular os seus filhos, para que eles possam ser crentes, que sejam cumpridores da Tua
tua palavra, sejam firmes, ó Deus, e que rejeitem as coisas do mundo, ó Deus, e tenham vidas, ó Deus, que agradem o teu coração. Esse é o nosso desejo, com certeza é o teu desejo também, ó Pai. Por isso nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Vamos receber as crianças, os pré-adolescentes, vão ali à porta. Show Desir fica ali à porta hoje para receber os... nós temos uma facilitadora lá, ok. É isso aí, Rony. Coisa linda, as nossas crianças. Poder tomar assento, amados. Olha, no seu boletim, nós temos uma grande oportunidade de fazer a nossa matrícula, nossa inscrição na melhor escola do mundo, né? Que é a escola do discípulo. Olha só, nós temos esse semestre 6 matérias bíblicas e nós temos 3 matérias de liderança. Então, se você quer aprender como ler a Bíblia, nós temos uma matéria que trata desse tema. Se você quer conhecer um pouco mais sobre a sua fé, sobre a doutrina, às vezes você tem dúvida em relação a coisas fundamentais, nós temos fundamentos da fé. Então nós temos várias matérias que falam sobre assuntos teológicos, bíblicos e práticos. Nós temos, por exemplo, um panorama do Velho Testamento, um panorama do Novo Testamento. Você pode estudar e entender a Bíblia desde Gênesis até Apocalipse de uma forma muito clara. Então, faça a tua inscrição hoje mesmo, porque já estamos começando as aulas, né, da escola do discípulo. Amém? Nós queremos conhecer também aquelas pessoas que nos visitam hoje pela primeira vez, pela segunda, ou talvez estão de passagem, ou que vieram para cá também. Nós queremos te dar um abraço, queremos desejar a você que seja muito bem-vindo na nossa igreja. A nossa igreja trabalhamos em pequenos grupos, e se você está interessado, procura a gente no final do culto e fala assim: olha, eu gostaria de saber onde tem uma célula perto da minha casa, e nós teremos o maior prazer em poder te orientar e falar um pouco mais como que nós trabalhamos em pequenos grupos. Alguém aqui que nos visita pela primeira vez, fique em pé um momento para que possamos te conhecer. Alguém pode ficar em pé? Tem alguém que nos visita pela primeira vez, pela segunda? Se tem, pode ficar, que nós queremos. Ali tem uma senhora ali atrás. Seja muito bem-vinda. Nós queremos desejar a bênção do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus, sobre a sua família. Mais alguém que nos visita pela primeira vez? Muito bem. Nós vamos preparar o nosso coração agora para ofertar ao Senhor. E eu gosto muito desse texto, dessa experiência e dessa oração que Davi faz ao Senhor. Ele louva a Deus quando ele está ofertando ao Senhor, e ele fala o seguinte: Senhor, nosso Deus, toda essa abundância que nós preparamos para edificar a tua casa, em teu santo nome, ela vem da tua mão e é toda tua. Aí ele fala de uma coisa que Deus agrada do nosso coração, quando a nossa oferta, ela sai do nosso coração. Não somente uma oferta que sobra, ou uma oferta que nos vai fazer falta, alguma coisa nesse sentido. Ele fala assim: bem sei, meu Deus, que tu prova os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na minha sinceridade do meu coração, te dei voluntariamente todas essas coisas, e acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui te faz ofertas voluntariamente, de um coração liberal, de um sentimento de culto
quando nós consagramos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, é o nosso culto a Deus. Então, nesse momento, nós vamos estar orando e vamos estar consagrando ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. E nós vamos fazer uma oração também intercessória. Você, de repente, está passando alguma luta, alguma dificuldade familiar, talvez na área da saúde ou de trabalho, ou mesmo você gostaria de interceder por alguém. Eu gostaria que você ficasse em pé onde você está, e nós queremos orar ao Senhor, apresentar a tua vida, a tua família diante do Senhor, pedindo a bênção, pedindo a direção. Nós temos nosso querido irmão Vitor que está na UTI, ele teve um acidente, vamos estar intercedendo por ele também, e por tantos outros que agora mesmo estão nos hospitais, estão em casa, que não puderam estar aqui, por uma questão mesmo de saúde. Feche teus olhos e com muita fé nós vamos orar ao Senhor, consagrando a sua vida e também consagrando ao Senhor os dízimos e as ofertas. Pai amado, nós estamos diante do Senhor, ó Pai. Aqui está o teu povo, aqui está a tua congregação. E nós queremos, ó Pai, nesse momento, chegar, ó Deus, diante do trono da graça, a fim de sermos socorridos, Senhor, a fim de acharmos graça diante do Senhor, e que, ó Deus, o teu socorro venha, mas ele venha, ó Pai, no momento oportuno. Ó Deus, esse é o momento oportuno, ó Pai amado, de colocarmos as nossas vidas, os nossos familiares, alguma situação, ó Deus, que para nós é impossível de ser resolvida, ó Deus, por causa, ó Deus, da situação em si, por causa do pecado, por causa da dureza do coração, mas Pai, para Ti não há nada impossível. Ó Deus, todas as coisas estão claras diante dos Teus olhos, todas as coisas, ó Deus, elas são possíveis para o Senhor. É por isso, ó Pai, que nós queremos colocar, ó Pai, todos esses irmãos que estão em pé, ó Deus, as suas vidas, ó Deus, os seus familiares. Se há alguma situação na área da saúde, meu Pai, coloca a tua mão, ó Deus, curadora. O Senhor tem todo o poder, ó Pai, o Senhor é o dono da vida. Ó Deus, a palavra de poder está na tua boca, e o Senhor pode liberar uma cura, um alívio, ó Deus, a esse irmão, a essa irmã, ó Deus, que se sente tão abatido no teu corpo e na tua alma. Ó Deus, sustenta, ó Deus, pela tua mão poderosa, cuida da vida dos teus filhos, ó Pai, por misericórdia. Se há, meu Deus, alguma situação familiar que ainda não está resolvida, meu Pai, envia a unção do Teu Espírito Santo, converte os corações dos pais aos filhos, coração dos filhos aos pais, traz união, traz unidade a essa família, ó Deus, traz amor a esse casamento. Meu Pai, no nome de Jesus nós colocamos todas as situações diante do Senhor. Ó Pai, se é uma situação econômica, ó Deus, o Senhor é o pão, o Senhor é o nosso alimento diário, é o Senhor que traz o alimento à nossa mesa, e é por isso, ó Pai, que nós queremos interceder, ó Pai, ó Deus, nessa questão familiar. Coloca a tua mão, Senhor, sobre a vida do teu filho, repreende o devorador, ó meu Pai, no nome de Jesus, e traz abundância de paz, de graça e da tua presença. Ó Deus, muito obrigado. Nós queremos agora, meu Pai, como Davi fala, ó Deus, consagrar o Senhor com muita alegria, ó Deus, dedicar ao Senhor, ó Pai, os nossos dízimos e as nossas ofertas, para que haja mantimento na tua casa, para que haja abundância da tua presença na tua casa. Nós oramos, ó Pai, confiados, ó Deus, e consagrando ao Senhor esse momento, no nome de Jesus, amém. Podem se assentar, amados, e aí nós vamos estar cantando ao Senhor, nós vamos estar consagrando ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Palavras de Cristo, olhai para os campos.
ia pros campos distantes, o meu Salvador me convoca, eu responderei confiante, eis-me aqui para trabalhar. Eu aceito o desafio, viverei por Cristo Jesus, em palavras, ações, atitudes, refletirei sua luz. Amém? Pode sentar. É missões, irmãos. Vamos atender o chamado de Deus. E nós temos agora viagem missionária ao Chile. Vejam esse VT, acompanhem, preparem-se, envolvam-se. Olá, amados irmãos da Primeira Igreja Batista de Campo Grande. Em 2017, realizamos mais uma viagem missionária ao sul do Chile. Atendemos a 6 igrejas. Foi algo tremendo e maravilhoso. Treinamento para pequenos grupos, kids games, evangelismo de rua, visitação, pregação, testemunho, e foi uma delícia. A Primeira Igreja Batista de Talcahuano está construindo o seu templo, e eu creio que em 2018 nós já vamos estar reunidos dentro deles. Então queremos convocar você que já participou de Seminário Veredas. Nós vamos realizar o primeiro Seminário Veredas no Chile. Terça, quarta e quinta vamos fazer o curso de facilitação do Veredas, e sexta, sábado e domingo vamos realizar para os demais irmãos da igreja todo o Seminário Veredas. Vai ser uma bênção. Você que já foi facilitador, intercessor e quer participar, junte-se a nós, venha conosco. Iremos para o Chile, de 6 a 18 de outubro. E como ninguém é de ferro, os últimos 2 dias, iremos conhecer um pouquinho de Santiago. Iremos conhecer a Casa da Moeda, o Castelo de Santa Lúcia, a Feira de Santa Lúcia, o Morro de São Cristóvão, um passeio de bonde lindíssimo, e o maior shopping da América Latina, o Parque Arauco. Você não pode perder. Junte-se a nós, venha conosco. É isso, irmãos. Vamos preparar para a viagem missionária no Chile. Alguma coisa aconteceu, ficamos no escuro, pegadinha, 8 horas da manhã. Aê! Que beleza, agora até eu estou enxergando. Irmãos, missões é muito importante, nossa igreja é missionária, então envolva-se com missões, faça a sua parte. Não esqueça a OMF. A gente fez o VT depois do momento do ofertório, mas entrega a sua OMF porque é muito importante para nós, para o missionário, para o mundo. Olha como é que está a Bolívia, hein? Preste atenção, hein? Vamos lá? Basta tocar os pés no mar e as águas vão se abrir. Então depende de nós, tá bom? Amorim, tio Daniel, não é errado, era para estar aqui, viu? Avisem quando vierem, tá bom? Para todo mundo ouvir, todo mundo saber. Legal? Basta tocar com os pés o mar e as águas irão se abrir. Na fé e caminhe em direção de um Deus que o mar já abriu.
vem aqui. Tô marcando você, hein? Siga sempre confiante no bom mestre Jesus e alcance pela graça o poder que vem da cruz. Siga em frente, confiante, você pode conseguir. Basta tocar e o mar irá se abrir. Basta tocar com os pés o mar e as águas irão se abrir. Avance na fé E caminhe em direção de um Deus que o mar já abriu. Basta tocar com os pés o mar e as águas irão se abrir. O mar irá se abrir e as águas vão se abrir. Amém. Pode vir se quiser, vamos cantar mais uma, pode chegar aqui. Ah, você, rapaz, pode vir. Oi, bom dia, meus irmãos. Segura. emoção. É muita emoção. Já cantou muito com a gente, me reunir aos meus irmãos. O Aurimar brincou que eu deveria estar aqui, né, cantando. Já cantamos muito juntos. E enquanto vocês cantavam, eu estava agradecendo a Deus pela diversidade que nós temos, tanto de estilos como de dons, na Igreja do Senhor Jesus. Como que cada membro é um membro diferente, com uma função diferente, com um dom e talento diferente, e que como Deus levanta a gente tão boa e tão talentosa para poder cantar nesses grupos. E é por isso que hoje só eles estão cantando, entendeu? Deus me colocou em outra parte do corpo para servir, mas é muito bom ter os irmãos cantando com a gente hoje. Tem mais uma? Tem mais uma. Mas você me abandonou. Então vamos lá, não. Vamos fazer um reunion então. Está marcado. Tá bom, um tema que eu gosto muito, irmãos, é a volta de Jesus. Está chegando a hora e espero que todos nós estejamos prontos para quando ele voltar. Amém? Já ouvimos tantas vezes sobre a volta de Jesus. Nosso coração anseia ver o brilho de sua luz, mas os dias vão passando, meses e anos vêm e vão, e Jesus não aparece. Temos esperado em vão, os sinais vão se cumprindo com incrível precisão.
Nossa fé está segura na divina inspiração. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: Filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora. Vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta. Está provado, o mal não presta. Chega de esperar, a saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem perdi na cruz. Se você já foi tentado a descrer ou desistir, isso é obra do engano pra fazer você cair. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: Filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora. Vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta. Está provado, o mal não presta. Chega de esperar, a saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem perdi na cruz. Glória a Deus. Viu só, gente? Não dá para cantar com esses caras. Bom dia. Graça e paz, amém? Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos essa manhã, para nós juntos meditarmos naquilo que a palavra de Deus tem a nos dizer. Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, nós leremos do verso 18 ao verso 24. Efésios 6, versos 18 a 24.
Eu tive o privilégio de compartilhar essa palavra com alguns amigos, algumas ovelhas diretas minhas, né, da juventude, e nós estávamos refletindo sobre o tema aprendendo a terminar bem. Aprender a terminar bem. Porque nós estávamos fazendo essa reflexão há algumas semanas apenas, finalzinho do ano de 2017. E nós estávamos falando sobre terminar bem o ano. Porque sempre que nós vamos começar uma nova fase, uma nova etapa da nossa vida, é mistério, é muito importante que nós terminemos bem a etapa anterior. Então, um jovem que vai se casar, para ele entrar nessa nova fase da vida dele, de casado, é importante que ele termine bem a fase de solteiro. E aí eu compartilhei com eles que antes de eu me casar, o meu discipulador, o pastor William, disse assim, olha, agora você vai se casar, para você entrar bem nessa nova fase, você precisa terminar bem a anterior. Você precisa fechar com chave de ouro. Então você vai fazer o seguinte, você vai convidar os seus pais para um jantar. E nesse jantar, você vai honrar os seus pais, vai agradecer os seus pais pela educação que você teve, pelo cuidado, porque agora você está saindo de casa para se casar, para formar uma nova família. Então você precisa agradecer e terminar bem essa fase. E nós sempre estamos começando e terminando projetos, estamos começando e terminando alguns sonhos, estamos concluindo e começando novas coisas. E para nós que somos filhos de Deus, nós sempre estamos interessados no próximo passo, na próxima fase que Deus tem para nós. Aquilo que nós precisamos aprender de novo. Independente da nossa, da faixa etária, independente do momento da vida onde nós estamos. É sempre o momento de começar coisas novas em Deus. E é sempre o momento de refletir sobre como é que está o nosso coração. E se na fase que nós estamos sendo perseverantes, porque o reino de Deus e a fé tem tudo a ver com perseverança, com terminar bem, com percorrer a caminhada até o fim e não ficar pelo caminho. Essa é a lição do autor aos Hebreus, quando ele cita os heróis da fé. E ele olha para trás e fala assim, olha, lembre-se dos heróis da fé, porque eles percorreram a caminhada e eles terminaram bem. O autor aos Hebreus, ele fala também que é importante você ter os seus pastores, os seus guias espirituais, aqueles que te ensinaram a fé. Mas uma coisa que nós aprendemos com o autor aos Hebreus é que os seus heróis da fé, você deve preferir heróis que já passaram desta vida para a glória. Nós devemos preferir heróis da fé que já terminaram definitivamente a caminhada. E por que isso? Porque não sei se você já passou por isso, de ter um modelo, de ter uma pessoa que você admirava muito, e infelizmente essa pessoa não conseguiu terminar bem a caminhada. Conhece alguém assim? Infelizmente eu conheço. Pessoas que começaram tão bem, pessoas que nós olhávamos e falávamos assim, essa pessoa vai longe, mas ela ficou pelo caminho. Ela não terminou bem. E no reino de Deus, não importa tanto como você começa, o que importa é como você termina. O que importa é a sua perseverança e a nossa capacidade de permanecer fiéis a Deus, mesmo em face da adversidade, das mudanças que acontecem na vida, das mudanças de contexto, das pressões, das tristezas e das alegrias. No reino de Deus, importa mais como a gente termina do que como a gente começa. Nós temos pessoas na Bíblia que não começaram tão bem, como o próprio apóstolo Paulo. Ele começou como um perseguidor da igreja. Ele começou como uma pessoa que respirava com ódio contra os cristãos, mas ele terminou bem. E ele vai ser o nosso modelo nessa manhã. E nós temos outras pessoas que começaram tão bem, como Sansão, cujo nascimento foi predito por um anjo, que tinha um chamado maravilhoso, mas infelizmente, com o passar do tempo, ele se perdeu na caminhada e não terminou bem. E eu creio que Deus quer que você termine bem, seja qual for a fase que você está terminando, seja qual for o momento de vida que você está passando, a palavra para você hoje é permaneça, porque o que conta é como a gente termina. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu quero que você saia cheio de esperança, cheio de vontade de permanecer firme até o fim da caminhada, porque o que importa é como nós terminamos bem. E nesse texto nós vamos aprender alguns conselhos de Paulo, que terminou muito bem a sua caminhada, sobre como nós terminamos bem.
Vamos ler o texto? A palavra de Deus diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. E orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente eu torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador preso em correntes. Orem, para que permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, lhes informará tudo, para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que eu estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. A paz seja com os irmãos, e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam ao nosso Senhor Jesus Cristo, com amor incorruptível. Esse texto é um texto de despedida, um texto de fechamento da carta de Paulo aos Efésios. Paulo escreveu essa carta não só aos Efésios, mas a todas as igrejas da Ásia Menor. Uma igreja cheia de amigos, uma igreja que ele amava muito, e ele dá esses conselhos aqui. Nós vamos extrair alguns princípios aqui dessa palavra de Paulo. Mas o que eu gosto na Bíblia, a Bíblia é um livro cheio de princípios misturados com histórias fantásticas. É ou não é verdade? Eu gosto muito das histórias bíblicas. E agora eu tenho uma filha, a Clara, e agora a gente está começando a ensinar histórias bíblicas para ela. E é um barato, ela tem 1 ano e 7 meses. E ela está se desenvolvendo muito rápido. E aí tem um livrinho lá A Incrível História de Jesus. E aí é um livrinho, né, com figurinhas, e aí mostra Jesus nascendo com os bichinhos. E como é que faz esse bichinho? Mu, né? Como é que faz esse bichinho? Piu-piu, ela sabe todos os bichinhos. E esse aqui, quem é esse aqui? É o neném, na manjedoura. E aí quando vira a página, Jesus já está adulto, e aí eu pergunto assim para ela: filha, quem é esse aqui? Aí ela fala assim: Uis. É Jesus, né? Uis. Ah, Jesus é tão lindo. Faz carinho em Jesus, filha. Aí ela faz carinho assim no desenho. Aí ela vai dar um beijinho em Jesus. Ela é uma adoradora, né? Ela ama Jesus já desde agora. As histórias bíblicas são fantásticas. E eu conto a história de Jonas, e ela gosta de fazer a tempestade do barco. E quando eu estava falando sobre a história de Jonas, eu me lembrei de uma outra história, contada pelo pastor Charles Swindoll, de que uma moça estava no avião e ela estava lendo a sua Bíblia. E ao lado dela se sentou um homem e falou assim: estou vendo que a senhora é religiosa, está lendo a Bíblia? Ela: sim, eu gosto muito da Bíblia. Ele disse: mas você acredita mesmo nessas histórias? Porque tem umas histórias que não dá muito para acreditar, é ou não é? Ela falou: não, eu acredito sim. E aquela história do homem que caiu na água e o peixe comeu, e ele ficou 3 dias na barriga do peixe, depois o peixe colocou para fora. Você acredita nisso? Ele falou assim: a história do profeta Jonas. Eu acredito sim. Aí ele falou: mas como isso é possível? Eu não consegue entrar na minha cabeça essa história. Aí ela falou assim: não, realmente é uma história fantástica. Eu não sei também como, mas o dia que eu chegar no céu, eu vou encontrar Jonas, aí eu pergunto para ele. Aí ele falou assim: mas e se você chegar lá e ele não tiver? Aí ela respondeu: aí você pergunta para ele, né? Aí você pergunta. Porque é difícil, são histórias muito fantásticas, né? São histórias maravilhosas. Mas o que eu gosto são os exemplos, as histórias daquelas pessoas que terminam bem, porque essas histórias me inspiram. Elas me inspiram. Eu também passo por situações difíceis, situações onde a minha fé é testada e onde a minha confiança em Deus é colocada à prova. Situações onde eu acho que eu devo trazer resposta quando é Deus que tem que trazer resposta. Situações onde eu sinto que eu devo resolver, mas é Deus que tem que resolver. E a minha fé é colocada à prova. E eu preciso me lembrar que eu preciso terminar bem. Eu preciso terminar confiando em Deus. Eu preciso começar crendo em Deus e terminar crendo em Deus. Eu não posso desistir durante o caminho. Todo início de ano tem a corrida de São Silvestre, né?
Vocês conhecem a corrida de São Silvestre? É muito engraçado ver a largada da corrida, porque são centenas de pessoas na largada. E tem gente que vai até de brincadeira, né? Vai fantasiado, faz brincadeira lá na largada. Mas quem é que termina? Só um. A gente só tem notícia depois do campeão. Teve a largada, e o queniano fulano de tal, são sempre os quenianos que ganham, né? O queniano fulano de tal ganhou, o brasileiro tal ganhou. A gente não sabe o nome de quem dá a largada. A gente só lembra do nome de quem termina, de quem vence, de quem fica até o final. Na fé, assim, vale a pena permanecer até o fim. E a gente conhece várias pessoas na Bíblia que terminaram bem. Um deles foi Enoque, cuja história está lá no livro de Gênesis, capítulo 5, versos 21 a 24, diz assim: aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. 365 anos, não são 365 dias, andando com Deus. Até o ponto em que Deus olha para Enoque, eu acho que eles já eram tão amigos. Estavam andando e Enoque devia estar orando e falando com Deus, e Deus fala assim: rapaz, vem dormir na minha casa hoje. E aí Enoque foi e nunca mais voltou. Ele terminou bem. Às vezes a nossa caminhada ela é tão mais curta do que essa, de 365 anos. Alguém pode olhar e falar assim: rapaz, 365 anos deve ser difícil. Já vi filmes onde a trama da história era a vida eterna, era um antídoto que a pessoa tomava e vivia para sempre, era uma indestrutibilidade, ela não podia morrer, e quando alguém ia conversar com aquela pessoa sobre isso, todo mundo achava fantástico que ela nunca mais morria, menos ela. Porque ela é muito difícil ficar tanto tempo, é muita tristeza, é muita dor, é muita coisa na vida que a gente passa, é difícil terminar bem. Mas Enoque terminou. Moisés foi outro. O texto diz sobre Moisés: o servo do Senhor Moisés morreu em Moabe. Deus o sepultou em Moabe, no vale que fica em Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe onde está o seu túmulo. O texto lá de Deuteronômio 34 diz: Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem seus olhos, nem o seu vigor se enfraqueceram. Com 120 anos. Uma outra tradução da Bíblia diz que apesar dessa idade, Moisés enxergava perfeitamente e era forte como um rapaz. Uau, que segredo é esse? 120 anos, enxergando bem, forte, animado, servindo a Deus. Ele terminou bem. Outros dois que terminaram bem foram Josué e Calebe, também na mesma história. Na ocasião em que eles espiaram a terra, apenas eles dois ficaram animados para possuí-la. O povo estava desencorajado. Mas 40 anos depois, Calebe se levanta e diz: pois bem, o Senhor manteve-me vivo como Ele prometeu. E foi há 45 anos que Ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade, e ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Agora, com 85 anos, eu tenho tanto vigor para ir à guerra como eu tinha naquela época. E ele pediu a Josué: dê-me, pois, a região montanhosa, que era a mais difícil. Dê-me então a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. O Senhor me prometeu. Eu vou chegar lá. Eu vou terminar bem. Faz 45 anos que Deus me prometeu. E até hoje eu continuo crendo, eu continuo perseverando. Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Eu vou terminar bem. A minha família vai terminar bem. Eu comecei bem meu casamento, mas eu estou atravessando algumas dificuldades, mas o meu casamento vai terminar bem, em nome de Jesus. Meu casamento não vai ficar pelo caminho. A minha relação na minha família, com os meus filhos, está atribulada, está difícil, parece que a família está se desintegrando, mas em nome de Jesus, a minha família vai terminar bem. Porque o propósito de Deus não é só que eu comece bem, mas que eu termine muito bem. Amém? Mas qual é então o segredo
desses homens? Qual é o segredo de Paulo? As últimas cartas que Paulo escreve são as pastorais, onde ele está se despedindo dos seus discípulos. E lá em 2 Timóteo, sua última carta ao seu discípulo Timóteo, no finalzinho dela ele diz: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Ou seja, o tempo da minha morte está chegando. Está próximo o tempo da minha partida. Eu combati o bom combate, terminei bem a corrida, guardei a fé. E agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Paulo está, nessa situação, ele está cansado, com mais de 60 anos, preso. Ele escreve essa carta da prisão, acorrentado. E esta segunda prisão aqui, era uma prisão, era como um calabouço. Não era prisão romana mais, aquela prisão domiciliar das cartas da prisão. Era uma prisão difícil. Ele era um criminoso, reconhecido e sentenciado injustamente. E ele está terminando a vida, escrevendo a um jovem, incentivando a permanecer na fé, falando palavras com graça, amor, permaneça, eu combati o bom combate. De onde vem essa alegria nesse tipo de situação? De onde vem essa firmeza? Como que Paulo faz para terminar tão bem? Qual é o segredo dele? Qual é o segredo de Enoque? Qual foi o segredo de Moisés, de Caleb e de Josué? 4 conselhos nós extraímos do texto que nós lemos de Efésios. O primeiro conselho é: nunca pare de orar. Nunca coloque de lado a oração. Esse é o primeiro princípio que nós vemos. As pessoas que permanecem firmes em oração, essas pessoas terminam bem. Olha lá nos versículos 18 e 19 de Efésios 6, ele diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos e orem também por mim. Quando Paulo escreve em todas as suas cartas, existe uma prioridade na nossa relação com Deus, na oração. Porque quando nós oramos, nós oxigenamos o nosso coração. Nós deixamos que Deus nos dê a perspectiva dele sobre as coisas, e a gente não fica só com a nossa perspectiva sobre elas, sobre a vida. Existe uma prioridade. Paulo usa uma palavra, a palavra todos. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração. Orem por todos os santos. Quer dizer que a oração é algo muito importante. Nós precisamos ser fortes em oração. Este é o primeiro conselho. Nós precisamos e podemos orar em todas as fases da vida. Talvez você não se sinta tão forte quanto você já foi. Talvez você não esteja 100% na sua saúde. Talvez a sua vida tenha sido uma vida muito difícil e você tenha perdido muitas coisas. Mas você ainda pode ser uma pessoa de oração. Talvez você não se sinta muito apto, que tenha muitos talentos. Você viu que o Aurimar, ele toca, canta, prega, o cara, ele tem todos os talentos. E algumas pessoas talvez falem assim: puxa vida, mas eu não sei cantar, eu não sei tocar, puxa vida, eu não sei fazer quase nada. Como que Deus pode me usar? Olha, talvez você não possa pregar, talvez Deus não te levantou para tocar, Deus não te levantou para fazer outra coisa, mas você pode orar. Você pode orar. Não interessa se você é um cristão há 50 anos, ou se você é um cristão há 1 ano, você pode orar. A oração independe do seu tempo de conversão. A oração independe da sua idade. A oração independe do seu estado físico. A oração independe de como estão as situações da sua vida atualmente. Você pode orar. Falar com Deus não é algo apenas terapêutico, quando você coloca para fora os seus problemas, mas é espiritualmente transformador. Então ore, dê prioridade à oração. Você pode participar de grandes coisas no reino de Deus através da oração. Nós vemos aqui a viagem missionária. E às vezes você pode olhar e falar assim: puxa, eu não tenho recurso para ir nessa viagem missionária, ou eu não tenho o vigor necessário, ou eu não tenho a condição de ir nessa viagem. Mas você pode ir através da sua oração. Você pode abrir caminho para aquela equipe quando você dobrar os seus joelhos e interceder por eles. Você pode ajudar de uma maneira impressionante e intensa a vida dos missionários dessa igreja, quando você dobra os seus joelhos e você ora. Você pode participar de tudo o que Deus está fazendo através
da sua oração. Esse foi o segredo do ministério de Billy Graham. Quando alguém, na sua biografia, ele diz, o segredo do ministério não eram as grandes conferências, não eram as grandes mensagens, nem o número de convertidos. O grande segredo era a oração daquelas pessoas que ninguém conhecia, do seu time de intercessores. Pessoas que oravam diuturnamente pela vida dele, pelo ministério, pela vida das pessoas. Isso faz grande diferença. Paulo é um homem que deu prioridade à oração e por isso ele também terminou bem. Ontem no culto dos jovens nós estávamos falando sobre o que fazer quando não saber o que fazer. E muitas vezes a gente se encontra sem saber o que fazer. E primeira coisa, primeiro princípio que nós aprendemos ontem é, fale com Deus sobre isso. Não sabe o que fazer, não sabe que caminho tomar? Não vá se aconselhar primeiro com as pessoas. Não vá descarregar as suas tensões, as suas preocupações primeiro nas pessoas. Por melhores que elas sejam, por mais bem intencionadas, só Jesus tem palavras de vida eterna. Só Ele tem a resposta. Fale primeiro com o Senhor. Diga, Senhor, eu não sei o que fazer. Senhor, eu recebi o exame do médico e eu não sei o que fazer com esse diagnóstico. Senhor Jesus, eu recebi uma ligação, eu não sei o que fazer. Senhor Jesus, eu tenho uma conta, eu não sei o que fazer, eu estou sem saída. Fale com o Senhor, fale com o Senhor. Ele é o primeiro, e Ele é o único que pode te dar a saída, que pode te dar estratégia, que pode te dar sabedoria, que pode te dar tranquilidade, porque muitas vezes a resolução de um problema pode demorar um pouco, mas a esperança e a fé que você precisa hoje. Existe graça em Deus. Eu me lembro de uma vez no seminário, em que eu precisava decidir, naquela semana, quase que todo o resto da minha vida. Eu estava terminando o seminário e eu precisava decidir qual campo missionário eu iria no prático. E tinha algumas opções. Então eu poderia ir para a Sibéria, tinha um prático na Sibéria, ia passar bastante frio. Tinha o Haiti e tinha os ribeirinhos no Amazonas. Tinham outros campos, mas esses eram os menos procurados. E eu tinha proposto no meu coração que eu iria para aquele lugar onde ninguém queria ir. Cheguei depois na diretoria de missões e falei assim, qual é o prático que tem menos inscrito, onde ninguém quer ir? Ah, ninguém quer ir para a Sibéria, então coloca meu nome aí. Né? Mas eu precisava decidir isso aquela semana, e como que eu vou decidir uma coisa desse tamanho? Quanto tempo você vai ficar lá? Você vai ficar 1 ano, 2 anos? Puxa, eu não sei, eu preciso casar, a Carol está aqui, e eu preciso casar, mas eu não sei como que eu vou casar. É ou não é? Eu era um seminarista. Seminarista é o cara que vende o almoço para pagar a janta. Né? Eu não tinha perspectiva, como que eu vou pedir para essa menina casar comigo? Eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida. Mas eu precisava decidir naquela semana. Aí eu fui para Deus. Eu me lembro de entrar no culto, de sentar numa das últimas cadeiras, e ali eu disse assim, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, eu não sei o que fazer. Eu não sei como que eu vou fazer para casar com a Carol, eu não sei como que a gente vai fazer para viver depois de nos casarmos, para nos sustentarmos, eu não sei se eu vou ficar no campo, se eu volto para Campo Grande, eu não sei. Eu preciso de ajuda. E ali eu comecei a orar e eu comecei a chorar diante de Deus. E sabe o que aconteceu, meus irmãos? A presença de Deus me envolveu. Eu sentia como se o Espírito Santo se sentasse do meu lado e me abraçasse. E me segurasse enquanto eu chorava. Eu não sabia, eu não tinha as respostas. E às vezes, principalmente para alguns homens, né, isso é uma situação bem complicada para nós, quando nós não temos o controle, quando nós não temos as respostas, quando a gente não sabe o que fazer. Eu abracei a minha fraqueza e fui para Deus. E ao final daquele culto, todas aquelas perguntas que eu tinha levado para Deus, nenhuma delas foi respondida. Eu saí sem resposta. Mas eu saí acompanhado. Isso fez toda a diferença. Eu sabia que eu não estava mais sozinho. Eu continuava sem as respostas, mas eu não me sentia mais sozinho. Eu sentia que o Espírito Santo estava comigo. E que porque Ele estava comigo ia ficar tudo bem. No momento em que eu precisasse decidir alguma daquelas coisas, Ele ia estar comigo e Ele ia garantir o caminho para mim. Essa foi uma das maiores experiências que eu tive com Deus.
E eu quero encorajar você, porque às vezes você está orando a Deus pedindo uma resposta há muito tempo e não vem. E talvez o que Deus queira te ensinar não é a resposta que você tanto precisa, ou pensa que precisa, mas é que Ele caminha com você durante todo o caminho. Ele fica com você. E que às vezes nós não vamos saber como fazer as coisas. O que vai garantir a nossa paz não é a resposta, é a presença. Amém? Isso acontece quando nós oramos. Quando nós vamos a Deus. Então, primeiro conselho, nunca pare de orar para você terminar bem. Segundo conselho, nós vemos aqui no texto, seja corajoso, seja uma pessoa corajosa. Nos versos 19 e 20, nós lemos assim: orem também por mim, para que quando eu falar, me seja dada a mensagem, a fim de que destemidamente eu torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador preso em correntes. Orem, para que permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Uau! Como que Paulo estava quando ele escreveu esse texto? Ele estava na sua primeira prisão em Roma, de onde ele escreveu vários dos textos do Novo Testamento, inclusive a carta aos Efésios. Ele estava numa prisão domiciliar, acorrentado a um soldado romano. Ele ficou nessa prisão domiciliar por 2 anos. Essa prisão domiciliar não era com tornozeleira eletrônica, era uma tornozeleira humana mesmo, né? Ele estava com o guarda, e não era prisão domiciliar da Odebrecht, não, em condomínio de luxo. Paulo estava num apartamento pequenininho, provavelmente no 3º andar de um prédio que no antigo Império Romano chamava-se de ínsula. E os mais pobres moravam nos andares mais altos, e os mais ricos moravam, mais ricos assim, entre os pobres, os menos pobres moravam nos primeiros pavimentos. Naquela época não tinha sistema de aquecimento, as pessoas se aqueciam fazendo fogueira. Então imagina um prédio de 3 andares com vários apartamentos e todo mundo fazendo uma fogueira para se aquecer no inverno. Para onde vai a fumaça? Vai tudo para cima. E aí Paulo devia estar cheirando fumaça, acorrentado a uma outra pessoa, dependendo de ofertas do seu trabalho ali de artesão enquanto ele estava preso. E preso injustamente. Como é que nós ficamos quando nós atravessamos uma situação difícil injustamente? Quando alguém fala mal de nós injustamente? Ou quando nós nos sentimos injustiçados? A gente fica bravo, não fica? A gente quer justiça própria. A gente fala, poxa vida, mas por que eu tenho que pedir perdão para a pessoa? Não fui eu que errei. Foi ela que errou, é ou não é? Quando a gente se sente injustiçado, nasce uma justiça própria que às vezes quer nos dominar. Paulo com certeza passou por essa tentação, mas olha o que ele diz. Ele diz, orem por mim, para que eu fale com coragem a palavra de Deus, e eu cumpra aquilo que Deus me levantou para fazer. Paulo não está dizendo assim, gente, ora por mim, porque essa corrente aqui, cara, dói, tornozelo, tudo doendo. Orem por mim, porque eu estou aqui injustiçado. Orem para que Deus olhe a minha causa, eu preciso, né, a minha vitória vai ter sabor de mel, eu estou aqui atravessando o vale, e orem por mim, porque é tão difícil, orem por mim, porque, meu irmão, não. Orem por mim, para que eu continue sendo corajoso. Esse é o pedido de oração de Paulo. Orem por mim, para que eu continue sendo corajoso, no meio do problema, no meio da injustiça, no meio da prisão. Esse é um conselho de quem termina bem, quem não murmura, quem não fica dizendo assim, poxa vida, é tão ruim, é tão difícil, eu estou sofrendo tanto. Não, Deus, me dá coragem. Eu posso atravessar todas as coisas se o Senhor estiver comigo. Senhor, me dá coragem, eu quero continuar cumprindo o teu propósito, eu não quero ficar pelo caminho. Eu não quero me tornar uma pessoa amarga. Eu não quero que os meus filhos sejam marcados pelas palavras ruins que às vezes eu me sinto tentado a declarar. Eu quero que a minha família seja marcada pela minha coragem, pela minha perseverança. Eu quero que as pessoas que estão à minha volta sejam marcadas pela minha coragem, que eu seja uma pessoa corajosa, que eu seja uma pessoa que encara os problemas. O mundo precisa ver isso nos discípulos de Jesus. O mundo precisa entender que os discípulos de Jesus são corajosos. Eles atravessam tudo que os outros atravessam, mas eles atravessam com coragem. Eles atravessam
destemidos, porque eles têm em quem confiar. Amém? Esse é um conselho que Paulo nos dá. Ele está assim, orando por coragem. Ele disse, é como se ele estivesse dizendo, existem coisas mais importantes do que as minhas limitações físicas. Eu preciso de ousadia. Eu preciso estar cheio de coragem para pregar o evangelho, para abençoar as pessoas. Se você for uma pessoa cheia de amargura, você não vai conseguir abençoar as pessoas. Nós só derramamos aquilo do que estamos cheios. Se você está cheio de amargura, cheio de preocupação, cheio de murmuração, cheio de rancor, é isso que você vai derramar sobre as pessoas. Mas se você, mesmo nas situações difíceis, estiver pedindo coragem a Deus, estiver buscando ser cada vez melhor, deixando as suas inquietações diante do trono de Deus, aí você vai derramar graça sobre elas. Então, isso é importante. E Paulo, às vezes a gente usa Paulo como exemplo, as pessoas dizem assim, mas Paulo era assim, né? Paulo era o cara, ele era um super-herói. Imagina, eu não sou um Paulo. Não, Paulo era um homem como nós, comum. Quando nós lemos outros textos, a gente vê Paulo abrindo o coração, por exemplo, lá em 1 Coríntios, quando ele fala para os seus discípulos, olha, foi com muita fraqueza, tremor e temor que eu estive entre vocês. O que ele estava querendo dizer? Vocês se lembram, quando eu cheguei aí eu não estava bem. Quando eu cheguei em Corinto, primeira vez, vocês se lembram que eu estava mal? Vocês se lembram que eu estava triste? Vocês se lembram que eu estava sendo tentado a ficar deprimido? Eu estava fraco, estava triste. Existem muitas razões pelas quais os teólogos acham que Paulo estava triste quando chegou a Corinto. Mas ele diz, ele passa por essas coisas também, ele passou por essas coisas. Quando ele, um pouco mais tarde, ele fala com uma de suas igrejas, ele diz assim, olha, ainda bem que Deus preservou a vida de Epafrodito, porque se ele morresse, ia ser muito difícil, ia ser tristeza sobre tristeza. E nós tivemos uma vez que chegamos a desesperar da própria vida. Paulo falou, chegou a desesperar da própria vida, ficou com medo de morrer. O apóstolo Paulo ficou desesperado, o que vai acontecer? Então, estou dizendo isso para que você veja que Paulo não era diferente de nós. Também atravessou situações difíceis, mas ele orou e orou por coragem. Então seja corajoso, seja corajosa. O terceiro conselho, tenha amigos verdadeiros. Quem termina bem é quem tem amigos verdadeiros. Ninguém termina bem sozinho. Ninguém consegue vencer tudo sozinho. Nós precisamos de amizades verdadeiras. Como é que nós percebemos isso no texto? Nos versos 21 e 22, nós lemos assim, Tíquico, o amado e fiel servo do Senhor, lhes informará tudo, para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que eu estou fazendo. Esse homem, chamado Tíquico, era um grande amigo de Paulo. Ele é o mesmo Tíquico que Paulo menciona na carta aos Colossenses. E ele estava ajudando Paulo. Paulo estava preso e Tíquico estava junto com Paulo. Mas Tíquico não estava preso. Estava na prisão voluntariamente para fazer companhia para o apóstolo Paulo. Isso aqui é amigo, é ou não é? Rapaz, eu vou pegar uns amigos que eu tenho aqui e vou mandar esse recado para eles aqui. Fala, bicho, aprenda com Tíquico. Pô, me ajuda. Não é Tíquico. Nome interessante esse, né? Tíquico. Os nomes diferentes. Tíquico parece, falei para o pessoal que parecia nome de passarinho, né? Tíquico. É um periquítico. Muito interessante. Ele era um grande amigo de Paulo. Estava com Paulo ali. E foi Tíquico o responsável por levar essas cartas que Paulo escrevia para as igrejas. Que responsabilidade. Você já parou para pensar nisso? Essas cartas foram escritas por Paulo, mas Paulo não conseguiu entregar essas cartas. Eram os amigos dele que iam entregar. Se essas cartas chegaram até você hoje, e estão na Bíblia, é porque não só foi Paulo que foi fiel, os amigos de Paulo foram fiéis também. Não é verdade? Os amigos de Paulo disseram para ele, Paulo, conta comigo, eu vou te ajudar, eu vou pegar esse documento. E viajar, naquela época, não era viagem tranquila como é aqui, não. Apesar daquela época já ter a Pax Romana, a paz romana nas estradas, o Império Romano todo integrado e relativamente seguro para fazer viagens, era muito demorado, era muito custoso. E os amigos de Paulo estavam ali com ele. Está na prisão, eu vou ficar lá com Paulo na prisão. Ele precisa de mim, eu vou estar lá. Tem amigos verdadeiros. Paulo terminou bem também,
porque ele estava bem acompanhado. E existem muitas pessoas que nos cercam. Às vezes nós damos muito espaço para amigos que não são tão assim verdadeiros. E damos pouco espaço para reconhecer aqueles que são. Nós estamos cercados de pessoas e nós temos que abençoar a todas. Mas você deve se cercar daquelas que vão te abençoar com coisas que são realmente importantes. Com fidelidade, com lealdade, com palavra de encorajamento. É aquela pessoa que fala assim, olha, cara, vamos sair dessa. Eu vou te ajudar, conta comigo. É ou não é? Tem amigos verdadeiros. Paulo prezava muito por esses amigos. E ele tinha muito amigo. É engraçado isso. Quando nós lemos os escritos de Paulo, nós vemos que ele menciona os seus amigos várias vezes. E se nós listarmos os amigos que ele cita em Romanos capítulo 16 e em Filemão, que ele cita vários, a gente tem um total de 45 amigos que Paulo tinha, só nesses dois textos. 45 amigos. Olha só como ele cita. O nome dos 45 amigos de Paulo que eu separei aqui. Febe, Priscila, Áquila, Epêneto, Maria, Andrônico, Júnias, Amplíato, Urbano, Estaques, Apeles, Aristóbulo, Herodião, Narciso, e tinha uma dupla dinâmica que era Trifena e Trifosa. Deviam ser gêmeas. Rufo, Timóteo, Lúcio, Jason, Sosípatro, Tércio, Gaio, Estéfanas, Acaio, Tíquico, Lucas, Arquipo, Onésimo, Marcos, Barnabé, Ninfa, Onesíforo, Epáfras, Epafrodito, Erasto, Trófimo, Ébulo, Prudente, Lino, Cláudia, Silas, Simeão e 4. O nome do cara era 4. É tanto nome criativo que eu acho que chegou uma hora que o cara falou assim, não, acabou o nome, eu vou colocar agora 1, 2, 3, 4, meus filhos, né? Tem muita criatividade. Se você estiver precisando de um nome aí, né, para o seu filho, um bichinho de estimação, tem vários aqui interessantes. Mas Paulo estava cercado de amigos, e se você quer terminar bem, você precisa de bons amigos. Precisa de gente fiel, e que seja fiel a Deus, não só fiel a você. Você precisa de amigos que te corrijam, né? Amigos que te digam quando você está errado. Amigos que te digam quando o caminho que você está escolhendo não é bíblico. Amigos que com amor te exortem no Senhor. Essas são as pessoas que terminam bem. Então, um autor que eu gosto muito, chamado Paul Tournier, ele era um psiquiatra e um teólogo fantástico. E ele escreveu um livro, e ele estava com 75 anos de idade na época, e ele escreve algo muito interessante. Ele diz, um dos segredos que eu e minha esposa temos para permanecer jovens é ter amigos mais novos do que nós. Muitos pensam que é muito difícil fazer novas amizades quando a idade chega. E se isso for verdade, eu sou muito abençoado por Deus, pois tenho muitos novos amigos, amigos jovens. A maioria das pessoas que cresceram e caminharam comigo durante a minha vida já se foram. Mas nós temos muitas amizades novas. A maioria delas com pessoas mais jovens do que nós. São elas que nos ajudam a permanecer sempre jovens no nosso coração e com a mente sadia. Olha só que importante, um teólogo, um homem já estabelecido, um homem tão sábio dizendo, eu também preciso de amigos. Eu também preciso estar constantemente me alimentando dessas amizades. E o quarto conselho? Primeiro, então, conselho, nunca pare de orar. Segundo conselho, seja corajoso. Terceiro, tenha amigos verdadeiros. E último, seja cheio do amor de Deus. Seja uma pessoa amorosa. Seja uma pessoa querida. Seja uma pessoa que abraça, que sorri, que derrama graça sobre as pessoas. O apóstolo Paulo, ele era um exemplo disso. Ele passou por tantas coisas difíceis, tantos problemas como nós vimos. Mas nós não vemos Paulo reclamando com Deus, com amargura ou com arrependimento. Veja só como ele termina o texto. Ele termina a carta dizendo, paz seja com os irmãos, amor com fé da parte de Deus Pai, que a graça seja com os que amam ao nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Presta atenção nas palavras que Paulo usa. Ele fala paz, fé, graça e amor incorruptível. Lembre-se que Paulo ainda estava preso quando ele escreveu isso.
Qualquer um ficaria chateado por estar preso injustamente, passando por uma situação tão difícil. Mas o coração dele estava tão cheio de amor, que ele ainda conseguia falar em paz, fé, amor incorruptível e graça. O vocabulário de Paulo mostrava daquilo que ele estava cheio. E nós falamos tanta coisa com tantas pessoas. E eu acho que chegou o momento da gente ser mais amoroso. A gente derramar graça, derramar amor sobre as pessoas. Não só falar assim, ô, tudo bem, pastor Leno? Esquentou, né? Chovendo bastante. E a família está bem? Ah, que bom. E começo de ano? Final de ano, ceia, comeu bastante. Nós precisamos derramar graça sobre as pessoas, precisamos sair da superficialidade. As pessoas que estão na sua vida foram colocadas por Deus para que você as abençoe. Você nasceu para abençoar pessoas. Você nasceu para ser diferente. Então, diga, pastor Leno, posso te dar uma palavra? Que Deus abençoe o seu ano, que Deus abençoe a sua casa, que sobre o seu lar jamais falte o pão. E pode contar comigo. Você não imagina a diferença que isso faz na vida de alguém que não conhece o Senhor Jesus. Você não sabe a diferença que uma palavra de bênção faz na vida de alguém que jamais ouviu essa palavra, que não tem amigos verdadeiros. Alguém que está passando por situações difíceis e não sabe orar. Alguém que está passando por situações difíceis e não sabe ser corajoso. Pessoas que estão indo de mal a pior estão do seu lado. Seja amoroso. Seja cheio do amor de Deus. Seja cheio de graça. Eu e minha esposa, né? Nossa família se mudou recentemente de casa, aqui dentro da cidade. E nós estávamos em mudança agora no comecinho do ano. E mudança dá um trabalho, né? Faz sujeira, é barulhento. E aí nós nos propusemos a dar um presente para os vizinhos do nosso andar e os vizinhos de baixo, né? Para um panetone, para dar de presente para os nossos novos vizinhos, porque eles nos aturaram mudando por uma semana, com barulho de furadeira, com gente subindo com caixa e descendo com caixa, e muitas vezes, talvez, era janeiro, né? Alguns querendo descansar, talvez de férias, e o cara de cima fazendo barulho, diz que tem um pastor mudando aqui para o prédio, está tirando a minha paz, não é? Mas a gente pode abençoar as pessoas, não pode? Então vamos dar um presente para eles, olha, perdão por todo o incômodo que nós causamos. A gente está aqui para abençoar, né? A gente quer deixar claro isso para as pessoas, porque as pessoas precisam de amigos verdadeiros. Talvez você diga assim, eu não preciso de novos amigos, estou cheio de bons amigos. Mas as pessoas lá fora precisam de você. Não é só sobre o que você precisa, é sobre o que as pessoas precisam. E você está aqui para abençoar. Deus te fez para que você fosse uma bênção. Então seja uma pessoa amorosa, derrame graça. Derrame palavras como graça, fé, amor incorruptível. Distribua abraços, distribua sorrisos. Ore pelas pessoas. Abrace as pessoas. Os discípulos de Jesus marcam o mundo porque são cheios de amor. Amém? E Paulo fazia isso. Paulo estava preso e falando essas coisas. Injustiçado, talvez tornozelo doendo, com as costas doendo, sem saber o que ia acontecer, mas ele foi feito para abençoar. E ele continuava abençoando as pessoas. Então, a Bíblia tem muitos bons exemplos, de gente que terminou bem e de gente que terminou mal. Qual exemplo você quer seguir? Vamos terminar bem a caminhada? Vamos continuar, vamos perseverar até o fim. Falando sempre com Deus, nutrindo a nossa relação com Deus, fazendo com que a sua relação com Deus seja sempre fresca e renovada, nunca dependente da religiosidade, ou da tradição, ou da história, ou daquilo que Deus fez lá no passado, não, mas daquilo que Deus está fazendo na minha vida hoje. Isso acontece através da oração. Nunca pare de orar. Seja corajoso, enfrente os problemas da vida com coragem, porque você está bem acompanhado e bem acompanhada pelo Espírito Santo de Deus. Tenha amigos verdadeiros, saiba reconhecer e nutrir boas amizades. E por último, seja amoroso, seja cheio de graça, seja cheio de amor, cheio de carinho, cheio de compreensão, cheio de abraços. E com certeza, Deus vai aumentar ainda mais o seu número de amigos e você vai terminar melhor ainda. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor Jesus, obrigado pela vida.
Obrigado pela tua graça, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo exemplo de homens e mulheres que terminaram tão bem e podem nos ensinar hoje. Senhor, nós queremos terminar bem a caminhada também. Eu não conheço a situação exata dos meus irmãos aqui nessa manhã, de muitos deles, mas nós somos um corpo. Eu quero orar por eles, para que, se eles estão passando alguma dificuldade, que nesse momento eles sintam a tua presença, que eles saibam que eles não estão sozinhos, seja o que for que eles estão atravessando, que eles possam, assim como os discípulos de Emaús, abrirem os olhos e verem o Senhor Jesus ressurreto ao lado deles. O Senhor que venceu a morte, o Senhor que jamais perdeu uma batalha, o Senhor é o meu melhor amigo, eu posso confiar no Senhor. Eu já perdi tantas vezes, eu já falhei tantas vezes, mas ao meu lado está aquele que é perfeito. Obrigado pela tua presença, Jesus. Eu jamais quero deixar a minha relação contigo se enfraquecer por falta de oração, por falta de parar tudo e dizer: agora é o teu momento, Senhor. Fala comigo, oxigena o meu coração, derrama sobre mim as tuas palavras, me dá a tua perspectiva sobre a minha vida, me diz o que o Senhor está pensando, me diz qual é a tua saída. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer firmes na oração. Ajuda-nos a permanecermos corajosos, a sermos valentes, a nos lembrarmos da vitória da cruz, que a vitória da cruz me inspira. E nós continuarmos a nossa caminhada sem nos distrairmos com as dificuldades do caminho. Senhor, ajuda-nos a identificarmos e nutrirmos as amizades verdadeiras e profundas. Pai, eu preciso tanto de amigos que me amem de acordo com a tua palavra. Eu preciso tanto ser amigo de pessoas, porque elas precisam também, Senhor. Amizades verdadeiras, sempre presentes, amizades bíblicas, amizades profundas em Deus, amizades que sejam mais do que meros coleguismos e que se tornem alianças profundas. Pai, ajuda-nos, Senhor, a sermos amorosos, sempre derramando amor, ser cheios do teu amor. Ajuda-nos para que essa seja uma característica da nossa igreja. Um dos valores dessa igreja, a amabilidade, que é fruto também do teu Espírito. Pai, que a gente possa sair daqui dessa manhã com um sorriso no rosto, pronto a abençoar todo mundo que nós encontrarmos, prontos a abençoarmos a nossa família, prontos a chegarmos em casa e abençoarmos as pessoas. Os nossos vizinhos, os nossos parentes, prontos a mandar um recadinho para elas: olha, o ano virou e eu ainda não consegui falar com você, mas eu amo a sua vida, você é importante para mim. Inspira-nos, dá-nos criatividade e estratégias no teu Espírito, para que possamos ser bênção na vida das pessoas. Essa é a nossa oração nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus, amém. Os irmãos estarão louvando ao Senhor. E enquanto isso, nós vamos orar e vamos ter a bênção apostólica. Feche os seus olhos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor maravilhoso do nosso Pai e a atuação do Espírito Santo seja permanente sobre o povo de Deus em todo o tempo e em toda a terra, desde agora e para sempre. Amém. Os irmãos vão tocar após o final, o encerramento. Então os irmãos estão dispensados. Tenham uma boa semana em nome de Jesus.